Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Direito em Ação e Conversas no Bico do Papagaio, do curso de Direito da UFNT. Hoje nós temos a presença do contador Adelcino. Vou ler um breve currículo dele. Adelcino Alves Rodrigues é contador do grupo Tobasa Bioindustrial de Babaçu, Sociedade Anônima de Tocantinópolis. Atua também como corretor e perito avaliador de imóveis. Tem experiência como bancário no Banco Mercantil e também graduação em Ciências Contábeis. Então, desde já, muito obrigado por ter aceitado estar aqui junto com a gente hoje. Eu e os alunos estamos ansiosos para ouvir sua história de formação, sua atuação e sua experiência profissional. Então, seja muito bem-vindo, a fala é sua a partir de agora. Eu agradeço a oportunidade, agradeço à universidade, na pessoa do professor Zanini, pelo convite, agradeço a doutora Daiane Jacome pela indicação para participar junto com vocês nesse projeto. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional, tá? E, por que não, compartilhar com vocês a minha experiência de vida, a minha trajetória de vida, certo? De onde eu vim, certo? Porque estou aqui nessa cidade de Tocantinópolis, por sinal, uma cidade maravilhosa, certo? Eu cheguei em Tocantinópolis em 2002, em 7 de outubro, certo? E estou aqui até hoje atualmente no ramo da contabilidade empresarial, conforme foi falado aí no meu currículo. A minha atuação profissional, como eu já falei, a minha principal atuação é no ramo da contabilidade. Porém, eu sou corretor de imóveis, sou perito avaliador imobiliário, tá? Lido também com essa profissão. Gosto muito da profissão, uma profissão gostosa, lido diretamente com pessoas, certo? E estamos aqui. Sobre a minha atuação profissional, eu vou fazer um relato da minha trajetória de vida para podermos falar um pouco da minha atuação profissional hoje, atualmente, certo? Eu nasci numa cidade de Novo Acordo, uma cidade do interior, norte goiano, antigamente Goiás, hoje já Tocantins. É uma cidade muito pacata, próxima a Porto Nacional, na época, em que saí de lá, nos anos 80, uma dificuldade enorme. Eu sou filho mais velho de um casal de lavrador, certo? Por sinal, eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, do meu pai João, minha mãe Neuza, tá? Tenho 8 irmãos, certo? Morávamos na roça, propriamente dito. Aquela época era muito difícil. Fomos criados com bastante dificuldade pelos nossos pais, sempre naquela labuta de roça, trabalhando para ter o sustento. Naquela época não tinha o que temos hoje, não tinha Bolsa Família, não tinha muitos recursos que temos hoje. Então, eu sou muito orgulhoso da labuta do meu pai, ter nos dado muito carinho, muito suor para nos dar educação. Como eu disse, nós morávamos na roça, né, na cidade de Novo Acordo, uma cidade muito pequena, interiorana. Nós morávamos a 15 quilômetros da cidade, propriamente dito. E, para nós ir à escola, nós tínhamos que nos deslocar todo dia, 5 horas da manhã, a pé. Naquela época não tinha esses ônibus escolares que tem hoje. Hoje existem muitas coisas boas, hoje, que não tinha na época. E, na época, não tinha esses ônibus escolares que tem hoje. Hoje eu vejo esses ônibus escolares passando, pegando aluno em tal lugar, levando, trazendo. Hoje é uma maravilha. Na época, meu amigo, era no pezão, andando 15 quilômetros, estrada de chão. Me lembro como hoje a minha mãe levantava 5 horas da manhã para fazer aquele fritinho de ovo com farinha para distribuir entre os filhos que iam para a escola naquele dia. E aí, então, o nosso início de vida foi esse. E eu, como filho mais velho, caminhando para a escola, e aí chegou numa determinada fase da minha idade, o meu pai, tá, achou por bem me passar para a minha avó, que morava na cidade de Novo Acordo. Eu achei muito legal, porque não tinha mais que viajar aquele período todo para ir para a escola e tal, e fui morar com a minha avó, cuidar dela, uma senhora já de idade avançada, e eu fui viver com ela na cidadezinha de Novo Acordo, cuidar dela, fazer o labor de casa, certo? Ela era uma senhora muito dedicada no que fazia, era uma parteira, uma pessoa muito procurada naquela região de Porto de Novo Acordo, de Miracema, de Tocantinha, enfim. Ela tinha, assim, como se diz assim, uma participação muito interessante na sociedade. E ela não tinha quem cuidasse dela na casa dela, muito embora ela tinha muitos filhos, mas ela não queria ninguém. Era poucas pessoas que lidavam com ela, porque era uma pessoa muito exigente, certo?
queria horários. E eu, novinho, fui obrigado. Meu pai falou, olha, você vai ter que ficar com a mamãe para cuidar dela e tal. Enfim, daí surgiu, então, a minha trajetória de vida. Fui morar com a minha avó em Novo Acordo e tal. Fui para os estudos, sempre estudando em escola pública. A meu primeiro colégio chamava-se Dom Pedro I, colégio estadual, enfim. E aí, iniciei meus estudos lá em Novo Acordo. Fui até o primeiro ano do curso técnico de professores, que na época chamava técnico e magistério, certo? Naquela época, para vocês terem uma ideia, não era toda a cidade que tinha os cursos que queria, não. Me parece que existia uma certa contemplação para cada município ter um curso só. Ou ele tinha o curso técnico em enfermagem, ou ele tinha o curso técnico em contabilidade, e assim por diante. Eu não sei exatamente como que era feita essa seleção. O importante é que Novo Acordo só tinha o curso técnico em magistério. Aí eu não sei de onde eu criei essa ideia na minha cabeça, não sei, porque naquela época a gente não tinha a oportunidade de ter as informações que a gente tem hoje. Naquela época a gente não tinha uma internet, a gente não tinha um radinho velho para escutar aquela rádio de Brasília e acabou. Eu não sei de onde eu tirei esse anseio de ser contador. E aí fui alimentando aquela esperança, eu quero ser contador. E eu morando com a minha avó, eu tinha uma tia que morava em Araguaína, a tia Maria, e ela fazendo uma visita, a mãe dela, eu cheguei para ela e falei, tia, isso eu já no primeiro ano de magistério. Falei, tia, eu tinha tanta vontade, tia, de fazer um curso técnico em contabilidade. Daí, ela pegou e falou, meu filho, eu vou falar com a mamãe, eu moro em Araguaína, lá tem, no Polivalente. Eu vou falar com a mamãe e ver. A minha avó era muito rígida. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha horário. Eu tinha horário de chegar do colégio, eu tinha horário para fazer a limpeza na casa, eu tinha horário para jogar bola, eu não podia atrasar um minuto, que a confusão era feia. Nunca apanhei, mas eu tinha tanto medo da minha avó que eu cumpria à risca as ordens dela. E aí, graças a Deus, a minha tia convenceu a minha avó a me liberar para ir para Araguaína. Aí iniciou-se aí a minha história como se diz, da minha vida profissional, propriamente dito. Meu amigo, peguei um caminhão lá, fui para Porto Nacional, tá? Para você ter uma ideia, estrada, ou seja, movimentação que se fazia em 1 hora, que se faz hoje em 1 hora, naquela época era um dia inteiro de caminhão, para poder chegar em Porto Nacional, para poder pegar uma condução, um ônibus para qualquer local. Brasília, Goiânia, Araguaína. É diferente de hoje. Hoje nós estamos aqui sediados em Tocantinópolis, nós vamos ali em Imperatriz, nós pegamos um voo para qualquer lugar do Brasil. Pega Brasília, faz conexão, enfim. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de se sobreviver naquela época. Sem falar nas dificuldades financeiras que a nossa família tinha. Daí, então, fui para Araguaína, tive a oportunidade, essa tia minha levou para Araguaína. Chegando lá, imediatamente, já fui matriculado no Colégio Polivalente. Ela não contou conversa, foi lá, me matriculou, e eu aproveitei algumas matérias, iniciei o estudo de técnico em contabilidade, e ela tinha um bar bem, mais ou menos, na época, bem centralizado na cidade. E eu, interiorano, pessoa muito humilde, mas muito prestativo às ações das pessoas, as pessoas que frequentavam o bar. E ela pegou e me colocou, para vocês terem uma ideia da situação, naquela época, nos anos 80, como que era os estudos, como que era o mundo naquela época. Para vocês terem uma ideia, a pessoa tinha que ter um curso de datilografia para ele poder, era um dos requisitos importantíssimos para você conseguir um emprego num banco, para você conseguir um emprego melhorzinho. E daí ela me matriculou nessa escola de datilografia e eu, em paralelo, fui estudando Polivalente, fazendo curso de datilografia e trabalhando no bar da minha tia. Trabalhava durante o dia inteiro, à noite ia para a escola. E lá concluí o meu tão esperado curso técnico em contabilidade. E, assim, nesse processo todo, nesse bar, frequentava muita gente. E eu tinha um outro sonho, tinha uma outra pensamento que eu achava muito bonito, como eu acho bonito hoje. Quero parabenizar todos vocês que estão fazendo esse curso de Direito. Eu acho muito lindo o advogado. A forma que ele traja, e, enfim, eu gosto muito. Não é porque eu tenho uma filha que é advogada, eu sempre admirei o advogado. É uma classe muito bonita, uma classe interessante na sociedade, e, enfim. E na época, eu admirava uma classe chamada bancário. Eu achava lindo aqueles caras vestidos naquelas camisonas, de manga comprida, um salário. Até naquela época, bancário tinha uma vida bem razoável. Bancário ganhava bem, tinha um status lá em cima, certo? E eu sempre tinha isso na cabeça, meu subconsciente trabalhava nesses anseios. E, finalizando o curso técnico, já com o meu diploma de datilografia, enchi o peito de alegria, digo, agora eu estou preparado, eu vou conseguir um emprego em um banco. Eu quero ser bancário.
Só que antes disso, eu tive a oportunidade de me ingressar no Armazém Paraíba. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Olha só, já tinha feito curso técnico em contabilidade, já tinha feito outro curso da datilografia, já estava meio caminhado para poder ingressar no emprego melhor. E daí eu fui chamado para trabalhar no Armazém Paraíba. Só que quando eu fui chamado para o Armazém Paraíba, de tanto eu ter essa vontade de me ingressar no banco, aqueles gerentes do banco ia no bar da minha tia e eu ficava sempre observando eles. Esse pessoal, na época, eles vestiam muito bem, certo? Eles se trajavam muito bem, ganhavam dinheiro, tinha um status interessante. E a maioria deles eram bonitos mesmo, eram bem vestidos, e naquela época tinha isso, na hora de contratação do banco, eles observavam, tinha o que indica e tinha também uma aparência e tal, tinha toda aquela situação que vocês sabem muito bem disso. E eu fui para o Armazém Paraíba, mas assim, com a vontade de me ingressar no banco. E no Armazém Paraíba, lá eles tinham uma quadra de esporte, eu, naquela época novo, 18 anos, muito bom de bola, e comecei a jogar futebol naquela quadra do Armazém Paraíba, e lá o Banco Mercantil era próximo. Enfim, lá o pessoal me viu jogando e tal, falou, esse cara é muito bom, tal, de futebol. E na época, para vocês fazer correlação na situação financeira do país, para vocês terem uma ideia, na época, o Araguaína, ela contava com mais de 13 agências bancárias, para vocês terem uma ideia. Lá existia uma festa no final de ano, que era os campeonatos bancários de futsal. Os bancos viviam se competindo, querendo ser campeão, então eles iam buscar aqueles caras que jogavam bola, claro que tinha que ter outras habilidades, o tal de curso de datilografia, ter indicação e tal, mas eles queriam alguém que jogava bola. Enfim, aí iniciou, propriamente dito, fui contratado para o Banco Mercantil de São Paulo, já consegui aí o meu segundo sonho. Primeiro era ser contador, que quem era técnico naquela época era contador. Enfim, aí já era contador, já tinha meu curso de datilografia, agora já sou bancário. Iniciei no banco em 1988, entrei com o cargo de auxiliar administrativo e fui trabalhando. Sempre, graças a Deus, muito obediente, cumpridor das obrigações, muito humilde, tá? E fazendo tudo de acordo às normas. E fui conseguindo as promoções. Dentro do banco, foi uma escola também para mim. Mais na frente, eu vou me queixar um pouco do banco, mas eu não posso, porque realmente foi uma escola. Vocês prestem atenção. Comecei com cargo de auxiliar administrativo e dali, logo, logo, fui promovido para o Caixa. De lá fui para a tesouraria, depois fui para o departamento de compensação, que é onde existe a parte contábil, propriamente dita, indiretamente do banco, porque, na verdade, a parte contábil fica na matriz, mas a gente ali fazia boa parte daquele serviço. Mas eu não queria só aquilo. O que eu queria? Eu queria ser gerente de banco, que é a bola da vez no momento, naquela época. Ser gerente de banco era um cargo altíssimo, na sociedade era o que queria, era ser gerente de banco. Todo mundo queria ser gerente de banco. Era muito bem visto, ganhava bem, tinha alto, como diz, padrão de vida na época. Enfim, era tudo de bom, era tudo que eu queria. Cheguei a ser gerente do Banco Mercantil de São Paulo. Consegui mais essa façanha de chegar aonde eu queria chegar. O que acontece? A vida foi passando, já trabalhei 5 anos, 6 anos, 7 anos, e nisso esqueci os estudos. Curso técnico, gavetei o diploma e tal, curso de datilografia, aí já foi começando a evolução que nós estamos hoje, já é computador, e fiquei aqueles anos todos no banco, focado naquele trabalho que eu tanto queria. Ah, meu amigo, com 13 anos de banco, veio aquela situação da recessão no país, aqueles bancos maiores foram se juntando com outros, e vai para cima, vai para baixo, enfim, o Banco Mercantil de São Paulo, na qual eu trabalhava, se incorporou com o Bradesco. E na época, muitos colegas foram, eu não fui, e alguns rescindiram o contrato, eu rescindi o meu contrato. Aí já segue o caminho para a minha profissão propriamente dita, para a consolidação. Começou aí. De que forma? Meu amigo, saí do banco, fiquei desnorteado. Não tinha feito um curso, não aproveitei a época para estudar, para me preparar, fiquei alienado naquele trabalho. Logicamente, aprendi muita coisa que coloquei em prática, que nós vamos falar logo aqui em diante. Mas naquele momento eu fiquei um pouco frustrado. E aí fiquei andando. Você tem uma ideia? Eu saía do banco, ou seja, depois que rescindi o meu contrato, eu passava, nos primeiros dias, eu saía de casa todo dia de manhã e passava na frente do banco. Olhava para dentro e ia embora, sem saber o que fazer da vida. E nisso, eu já casado, tinha uma filha, e a minha esposa estava grávida. Que é desse filho meu hoje, que está estudando direito, já está no 5º período. Ah, meu amigo, e aí fiquei desempregado. E para você ter uma ideia, olha só como é o destino, como inicia, como a gente segue na vida e quando as coisas é para dar certo. E eu, naquela ânsia, peguei, abri uma empresa, fui ser representante comercial, as coisas não andaram muito bem, viajava, enfim, não era a minha praia. Eu não tinha habilidade para aquilo. E aí, a minha família passando algumas dificuldades também, a gente já acabando a rescisão e aquela coisa toda, e a coisa se apertando. A mulher grávida e tal. E aí, um determinado dia, eu encontro com um cliente meu, o meu eterno professor, que eu digo hoje, eu participando de umas festividades de 7 de setembro,
ele em cima do palanque e eu embaixo, prestando atenção à comemoração de 7 de setembro, em frente ao quartel da Polícia Militar em Araguaína, aquela multidão de gente. E esse professor, Eugênio Piva, como ele chama, que é meu eterno professor, o que acontece? Ele, quando ele estava no palanque, ele me olhava de cima de olhares vidrado para mim. Eu digo, meu Deus, o que esse professor quer comigo? O que o Piva quer comigo? E ele, na época, era secretário de Fazenda. Secretário de Fazenda do município de Araguaína, ele foi diretor da Umuarama, e nessa época, se eu não me engano, ele já fazia parte da Intepac, mas ele era secretário de Fazenda. Aí ele desceu do palanque e falou, o que você está fazendo, rapaz? Ele é um gaúcho, uma pessoa muito, muito, muito dedicada, uma pessoa, um coração enorme. Vocês vão ver no decorrer da história o que ele fez comigo, que ele ajudou na minha vida. Ele desceu do palanque, no meio de meio mundo de autoridades, na época, prefeito, governador, comandante da polícia, e antes de terminar a solenidade, ele desceu e falou, rapaz, o que você está fazendo? Eu contei a minha história para ele e tal, falei o que estava fazendo, falou, rapaz, você não tem habilidade para isso. Você quer ir para Tocantinópolis? Aí eu digo, quero sim, professor. Na verdade, não chamava ele professor na época, né? E daí, ele disse, você vai na prefeitura segunda-feira. E lá, eu fui na segunda-feira, cheguei lá, uma multidão de gente para atendimento. Ele, secretário. E eu, durante o final de semana, ansiedade. Falei, esse cara não vai me dar nem atenção na prefeitura. Olha só como as coisas encaminham. Olha só como Deus é maravilhoso. E aí, o que acontece? Cheguei na prefeitura, a secretária começou a me especular o que eu queria com ele, um meio mundo de gente esperando, o homem era secretário da Fazenda. Aí eu disse a ela, falei, meu nome é Adelcino, você fala para ele que eu preciso falar com ele, que ele quer falar comigo. Aí ela foi lá, imediatamente ela voltou. E disse, não, o senhor pode entrar. Cheguei lá, tinha muita gente. Imediatamente, ele não parou praticamente as atividades dele, pegou o telefone, ligou em Tocantinópolis. Na época, Tocantinópolis, a Tobasa, tinha um diretor administrativo financeiro que chamava Alberto Vieira, e lá se conversaram. Ele disse, olha, eu estou mandando um rapaz aí, esse rapaz serve para você. Aí vim a Tocantinópolis, cheguei em Tocantinópolis, fiz a entrevista, e logo em seguida fui convocado para vir fazer um trabalho na Tobasa, um trabalho na área de conciliação bancária. Conciliação bancária é um trabalho na contabilidade que se faz para conciliar as contas, para conferir. E, a grosso modo, é uma auditoria das contas patrimoniais, de todas as contas do balanço, para que quando os auditores vêm fazer a auditoria, eles realmente detectam que estão conversando, que os números realmente estão de acordo. Aí, então, eu fiz esse trabalho de conciliação bancária e, graças a Deus, fui bem sucedido. A empresa recebeu a auditoria, que ela tanto esperava, resolveu a situação dela, e eu fui ficando. Na época, a Tobasa tinha um contador, uma figura, olha outra pessoa que apareceu na minha vida. Além do professor Piva, tem o Alberto, que é dono de um grande escritório de contabilidade de Araguaína, o Acácio Contábil. Todas essas pessoas ligaram na Tobasa, deram boas referências de mim, enfim. E daí houve a minha contratação, aí vem aqui o seu Batista, contador. Aí quando eu finalizei o trabalho da conciliação, aí eu comecei a entrar propriamente dito na parte contábil. Nesse trabalho que eu fiz na conciliação, eu percebi algumas coisas na empresa, no processo administrativo da empresa, que poderia ser melhorado, certo? Mas eu não tinha tanto conhecimento técnico da parte contábil em si. Eu tinha formado em técnico, mas não tinha trabalhado naquilo diretamente. Aí eu fui buscar, obviamente, com o consentimento da empresa, do seu Batista, que é uma figura maravilhosa. Inclusive, gente, esse ano eu fiquei muito triste, ele veio a óbito esse ano, já ao mês passado. Foi um pai que eu tive, foi um professor, foi um mestre, foi tudo para mim na minha vida profissional. Uma figura muito importante na minha carreira profissional. E daí o seu Batista, então, contador, a gente foi aos poucos compartilhando as dificuldades da empresa, na parte contábil. Seu Batista, o senhor acha que nós devemos fazer assim? Para vocês terem uma ideia, como que funcionava as coisas naquela época. Isso em 2002. Veja bem, a contabilidade da empresa, ela era uma contabilidade manual. Tá certo? Hoje, para vocês terem uma ideia do meu campo de atuação, ele é diferenciado. Veja bem, aquele contador que trabalha no escritório, ele tem uma rotina diferente daquele contador que trabalha diretamente em uma empresa, ali dentro. Tá? Então, existe uma diferença. Mas, como se diz, os procedimentos são os mesmos. Porém, nós, contador, quando vamos para dentro de uma empresa, propriamente dita, a gente precisa se dedicar mais, precisamos estar ao lado da administração para que a gente possa contribuir, porque, como eu digo para vocês, a contabilidade é uma ciência muito importante nas empresas. Aí, conversando com o seu Batista, a planilha, ele fazia a contabilidade, de que forma que ele fazia? Voltando aqui à parte contábil propriamente dita. O seu Batista, um contador muito organizado,
Porém, as coisas eram manuais, mas se vocês quiserem um dia ter a oportunidade de conhecer a Tobasa, ver os livros contábeis dele, que era feito de forma manual, é uma coisa fantástica, cara. Coisa fantástica. Os livros fiscais eram feitos à mão, mas é lindo se você ver o trabalho que ele fazia aqui, o trabalho que ele deixou, o legado que ele deixou. Só que a empresa estava crescendo e precisava de se desenvolver, precisava de números rápidos, precisava de informação chegar mais rápido para o empresário. E aí, eu com muito jeitinho, falei, seu Batista, vamos. Aí ele fazia as classificações, mandava em uma planilha para digitar fora da empresa. Aí depois aquela pessoa trazia digitado, imprimia um balancete e daí ele finalizava o resto do trabalho manualmente. E eu vendo aquilo, falei com ele, seu Batista, vamos comprar um sistema para a Tobasa, o que o senhor acha e tal? E o seu Batista já tinha lá seus 60 e tantos anos. Mas nem por isso ele deixava de fazer o trabalho com muita presteza, com muita eficiência, muito dedicado. Mas ele não tinha, naquele momento, ele não demonstrou nenhuma reação contrária com o que eu ia pedindo. Aí ele falou, não, aí ele me colocou um apelido, me chamava de Dedé. Não, Dedé, vamos fazer sim. Aí eu fui batendo um papo com o meu padrinho lá, o Alberto, com o próprio professor Piva, para fazer a aquisição de sistema. Porque na época, a empresa, ela tinha a contabilidade em dias, tudo direitinho, mas não tinha aquela interligação integrada das informações, que tem que ter. Uma empresa precisa ter as informações integradas. O que é isso? É ter uma contabilidade integrada com todo o corpo administrativo da empresa. Está integrada com o departamento de compra, está integrada com o departamento de vendas, está integrada com o financeiro, está integrada com os estoques, enfim, com a folha de pagamento. Isso chama-se uma contabilidade integrada. O que é isso? É a partir do momento que, do fato gerador de qualquer informação, já vai diretamente para as demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial e as DRE e demais outras demonstrações que os empresários utilizam para tomada de decisões. Então, o que aconteceu? Nós fomos debruçar em cima desse trabalho. Contratamos o sistema, a empresa, obviamente, deu o maior apoio na época, e daí foi aquele desafio. Aí é que veio a formação do Adelcino Contador, naquele momento que foi consolidada, que foi se consolidando a minha atuação profissional que tenho hoje. Por quê? No programa integrado, o que precisa ser feito? O contador, ele tem que parametrizar todo aquele sistema para que ele, através das informações recebidas pelos seus colaboradores, elas estejam propriamente corretas. Aquele trabalho que o senhor Batista fazia, a caneta, a mão, na planilhazinha, mandava para digitar, num programa integrado, quem vai fazer ela? O financeiro, o departamento comercial, o departamento de compras, o departamento do almoxerifado. Mas para que essas informações, para que esses números estejam corretos, aquela pessoa, aquele profissional que está executando, ele precisa ser orientado, ele precisa ser acompanhado pelo contador. Ele precisa estar junto, porque é uma responsabilidade muito grande do contador uma situação dessa. Imagine vocês, o departamento comercial emite uma nota fiscal, automaticamente o contador já não faz partida contábil. O sistema lá já está parametrizado para isso, só que o contador depois tem que verificar se por uma falha do funcionário ele não colocou uma alíquota equivocada e com isso a empresa tem que pagar mais imposto ou de menos impostos, enfim. Da mesma forma é o departamento financeiro. O contador tem que estar ali junto, no dia a dia do financeiro. Quando o financeiro vai fazer os seus lançamentos, quando ele pega um rendimento de uma aplicação financeira, por exemplo, ele pergunta para o contador: qual a conta que eu vou lançar para fechar o meu movimento? Aí entra a situação do fornecedor, do contador, entra como se diz, o dia a dia do contador. Obviamente, esse sistema já está parametrizado, mas sempre existe dúvida nessa situação toda. Da mesma forma, é o departamento de compras. O departamento de compras jamais ele pode ficar desassistido do contador. Ele tem que estar lá diretamente. Às vezes as pessoas que às vezes não entendem, alguns empresários ainda não caiu a ficha. Graças a Deus, a nossa empresa ela caiu a ficha desde 2002. Enfim, mas muitos empresários sofrem com isso. Eles não criam essa metodologia de trabalho que é fácil. Entendeu? Nós vamos falar disso já já. O que acontece? Aí o contador tem que estar diretamente, voltando atrás com relação ao compras. O compras é muito importante. Às vezes, alguns empresários, alguns gestores dizem até assim, numa frente dessa de trabalho, de sistema integrado. Mas o que o contador faz? O que o contador faz é acompanhar, orientar e, finalmente, elaborar as demonstrações contábeis. Só concluindo com a parte de estoque, que é uma parte interessante da empresa, também, num sistema integrado, ela é feita pelo o funcionário que é encarregado do almoxerifado. Como que funciona isso? A partir do momento que chega uma mercadoria na empresa,
qual é o primeiro tratamento nos departamentos? Ela passa pela portaria. Cada empresa tem uma forma, tem uma administração. Eu aconselho para o sistema de controle, passa pela portaria, obviamente, já tem um carimbo, uma verificação, vai para o almoxerifado lá, o responsável confere aquele produto, atesta que recebeu, e ele vai dar entrada naquela nota fiscal. Gente, na hora que o almoxerife ou a outra funcionário, conforme for designado, dá entrada naquela nota, ele já contabilizou aquela partida contábil. Ele já debitou o estoque e ele já acreditou o fornecedor lá no passivo. Lá naquele lançamento. É simples, mais simples assim. Se o sistema foi parametrizado, se o sistema está sendo acompanhado por um contador, por um administrador que tenha conhecimento técnico das operações. Beleza, feito isso, já está pronto. Aí vem a outra parte, só para finalizar, que eu acho muito importante falar isso, com relação ao encaminhamento daquele produto que chegou na empresa. Ele tem várias utilidades, que também envolve a contabilidade. Quando você compra algo para uma empresa, ou ele é destinado para o processo produtivo, ou ele é para o imobilizado, ou ele é uma despesa, enfim. Se ele é para o processo produtivo, aquele funcionário lá do almoxerifado, ele precisa estar preparado, orientado a saber em que centro de custo ele vai jogar aquela saída que foi destinada para o processo produtivo. Então, é assim que funciona. Uma empresa precisa de ter um processo integrado, muito bem implantado, com muita segurança, com muito controle. Jamais o sistema vai substituir 100% da operação humana, do ser humano. Tá? Isso nunca passou pela minha cabeça. Esquece isso, principalmente vocês, advogados. Vocês têm uma linha, uma gama de negócios pela frente que esperam vocês bem preparados. Então, jamais a informática vai suprir todas as necessidades da empresa. Então, naquela época foi esse o meu início de trabalho, implantando. Daí a empresa começou a ter os resultados facilmente, contas a receber, contas a pagar, enfim, uma operação totalmente integrada. E aí fomos só crescendo, a empresa foi crescendo, graças a Deus, foi passando por mudanças, enfim. E a gente, até hoje, faz parte desse processo. Então, eu queria colocar para vocês essa parte, ela é muito importante, essa parte que eu convivi para chegar até aonde estou hoje. Eu contei com a participação maciça de muitas pessoas que vocês prestaram atenção aí no que eu falei. Então, pessoas que agiram diretamente como indiretamente. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês, se eu, Adelcino, não tivesse a vontade, a coragem e a determinação de estar aqui, eu não estava. Por mais que a gente venha de uma família sofrida, a gente nunca pode esquecer que a gente tem dentro da gente um poder muito grande. O poder de querer ser, o poder de querer coisas boas. A gente precisa profetizar isso, a gente precisa trabalhar para isso. E é através da humildade, é através dos estudos, é através da dedicação que a gente consegue chegar aonde a gente quer chegar. Então, eu digo para vocês que essa foi uma experiência muito importante. Na verdade, ela está sendo. Porque a cada dia, para mim, é uma novidade. Ainda mais nesse mundo contábil, ainda mais nesse mundo empresarial. Ele é muito. As coisas mudam rapidamente. E a gente precisa estar mudando, a gente precisa estar se preparando, a gente precisa estar se adequando às realidades de hoje. Eu não posso ser mais aquele contador de quando eu cheguei na Tobasa, tá? Há 20 anos. Hoje eu tenho que ser diferente, entendeu? Eu tenho que dar mais de mim para que a empresa possa realmente ter resultado. Então, a minha experiência como profissional na área contábil foi essa. Eu faço alguma consultoria. Por que eu faço consultoria? Porque o que a gente vê de empresário hoje, que a gente vê de empresas hoje, que quebram por falta de uma administração direta, por falta de conhecimento. Tá? E eu me dói quando eu vejo um empresário, às vezes, que tem potencial de produção, tem potencial de estar no mercado, fechando as portas por falta de uma assessoria. E eu me envolvo com aquilo. Às vezes eu faço a consultoria até de graça, tá certo? Porque eu adoro ver as pessoas crescendo. Eu não gosto de fracasso. Eu gosto de ver as pessoas crescendo. E eu vejo nas outras empresas, graças a Deus isso hoje, a gente não convive hoje diretamente na empresa onde eu atuo, no grupo, graças a Deus está sanado, mas nas outras empresas na qual eu faço algumas consultorias, tenho oportunidade, a gente vê uma deficiência muito grande. De quê? Por que, Adelcino, isso? Olha, a primeira coisa que eu vou citar aqui é que os empresários hoje,
eles deixam, isso não é o caso da Tobasa, isso não é o caso daqui, mas os empresários hoje, eles deixam de investir muito na parte da contabilidade. É tanto que a maioria das empresas hoje, eu vou falar aqui da nossa região, não vou falar dos grandes centros, que é outra realidade. A maioria das contabilidades elas não são internas, elas são lá no escritório de contabilidade. Isso já dificulta. Já dificulta, com todo o respeito que eu tenho aos nossos colegas contadores, não é problema deles, isso é questão de gestão. Isso é questão do empresário procurar melhoria. Então, o que acontece? As contabilidades são fora. Então, quer dizer, o empresário, ele não conta, tá? Infelizmente, ele não conta com uma assistência constante do contador. Aí é que está. A maioria dos empresários, o que eles fazem? Eles investem muito na área comercial. Eles mudam o departamento de venda, eles querem vender a qualquer custo, e eles esquecem de investir na área administrativa. Gente, a área administrativa de qualquer organização, a área administrativa financeira, ela é primordial ser assistida por profissionais que tenham competência. Isso eu incluo a parte contábil. Ora, o empresário, ele não tem condições nenhuma de tomar uma decisão certa sem ele ter as demonstrações contábeis na mão. Se ele pode até tomar no estalo, mas ele vai ter problemas. Porque através das demonstrações contábeis que a gente consegue enxergar a empresa. A empresa, ela tem CNPJ e tem números. Ela não tem coração. A empresa, ela vive de resultado. Então, eu vejo muitos empresários hoje não dão muita atenção. Vejo, sinceramente, sabe quando eu vejo os empresários dando atenção para o contador? Quando ele precisa de um balanço para ele levar ao banco, porque os bancos, eles não liberam recurso para o empresário com base em relatórios gerenciais apenas, não. Eles querem o balanço. E através daquele número, obviamente, daqueles números, o banco vai aprovar o crédito ou não para aquela empresa. Então, eu sinto que o empresário não dá importância para o contador. Para vocês terem uma ideia, a participação do contador diretamente na empresa, ela é tão importante que o empresário ele tem que conversar diariamente com o contador, até para saber da onde ele vai comprar, qual estado é melhor para ele fazer a aquisição dos produtos que ele vai colocar à venda. Por que isso? Chama-se carga tributária. Nós temos estado que tem uma alíquota de 12, temos outros que têm a alíquota de 18, temos outros que têm a alíquota de 7. E aonde vai parar isso? Vai parar no bolso do empresário. Se ele não comprar bem que eu digo não é só comprar em preço bom, não. Ele tem que saber o estado que ele está comprando. Porque senão, aquele custo invisível, ele vai vir. Ele vai vir. Ele pode até comprar do estado que ele queira, porque ele gostou do representante, porque enfim. Mas na hora da apuração, tá, da margem de contribuição dele, ele não vai ter a margem necessária. Porque se ele comprou do estado que a alíquota é maior, que ele vai obter um crédito menor na apuração de imposto, isso já vai diminuir o ganho dele no final das contas. Tá certo? Então, o empresário ele precisa, sim, de um contador para orientar, para conversar, para trocar ideia. Eu sempre digo para o empresário, você não precisa fazer o que eu estou orientando. Você precisa ponderar o que é melhor para você. Entendeu? Agora, é importante você saber aonde você está pisando. E, consequentemente, vem a outra parte, que é a parte da estruturação administrativa. Contador nenhum consegue fazer contabilidade corretamente, com sucesso, se ele não tiver o respaldo administrativo. Não adianta. Tem que ter controles, tem que ter informações corretas, para depois a contabilidade possa estar classificando e, obviamente, consolidando as suas demonstrações contábeis, que são de suma importância para o empresário. Eu costumo dizer que o contador ele é o médico do empresário. Tá? E se o contador tem uma responsabilidade muito grande. Se ele aplicar o remédio errado, o empresário pode ir a óbito. Então, é uma responsabilidade muito grande. É uma profissão, às vezes, ingrata por isso, porque a gente sofre com isso. Nenhum contador, você pode ter certeza que ele não quer que o empresário quebre, só que, às vezes, nem sempre os empresários dão ouvidos para aquilo que nós falamos com muita segurança. E outra situação que eu recomendo, no meu ponto de vista, que acho que hoje nós não temos em grandes empresas, volto a repetir, não é o nosso caso aqui. Muitos empresários não têm assessoria. Tá? Ele tem um contador, às vezes, porque ele é obrigado. Mas ele não tem uma assessoria jurídica. Aí é onde entra vocês. Tá? Aí é onde entra vocês. Eu recomendo o empresário ter uma assessoria, tá, jurídica para que seja orientado nas situações pertinentes. Tá certo? Então, eu vejo com essa visão. Eu recomendo, tá? Porque, veja bem, não basta só o contador. Inclusive, é um parceiro nosso, o advogado. E eu, particularmente,
trabalho com alguns advogados em várias áreas, inclusive na área que eu atuo, na outra atuação minha, de imobiliária, que eu vou falar um pouquinho, se me permitir, sobre isso. Por exemplo, na minha área contábil, eu tenho vários trabalhos que eu, particularmente, não tenho conhecimento técnico de dar um parecer. O que eu preciso? De um advogado. Então, eu oriento todos os empresários que têm assessoria. Por mais o assunto que você acha que ele não tem relevância, que você acha, mas consulta o advogado. Nós temos uma situação nas empresas hoje que ela atualmente ela está um pouco mais fria, mas ela já foi motivo de muita relevância. A questão pessoal, a questão de departamento pessoal, ou seja, a questão de demissões, a questão de ações trabalhistas. Eu digo para vocês o seguinte, a probabilidade de ações trabalhistas é bem menor em uma empresa que tem uma assessoria administrativa e jurídica do que aquela empresa que não tem. Por quê? As ações judiciais, elas começam, sabe aonde? No meu ponto de vista, ela começa lá dentro da empresa, no departamento administrativo de gestão. Ela começa ali. Aí ela começa a desenvolver ali. Como que ela começa? Em uma falta de conversa, em uma falta de profissionalismo, uma falta, às vezes, até de humanidade com o próprio colaborador, acaba se irritando e procurando os meios de soluções. E qual é o meio de solução que o ser humano, que o profissional, que o trabalhador vai procurar? A justiça. Se ele se sentiu injustiçado, se ele se sentiu mal reparado na sua rescisão de contrato, se ele se sentiu humilhado, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um advogado. Aí vem a ação. Vem a ação trabalhista, vem o desgaste, vem a questão financeira para a empresa, vem enfim, uma série de coisas ruins que podem ser evitadas lá na raiz, lá no fato gerador. E esse fato gerador é o quê? É lá na empresa, um processo, uma administração bem coesa, tá? bem estruturada. Teve dúvida? Não é a sua área? Procura o contador. Teve dúvida? O empresário procura o advogado. Na parte administrativa, como eu falei, uma das coisas que eu sempre gosto de falar para os empresários, que tem que tomar muito cuidado. Não basta só você ter uma estrutura administrativa bem montada. Você tem que tomar cuidado com a mistura de funções dentro de cada processo. Eu vou citar um exemplo que vocês vão entender por que eu estou falando isso. Esse foi uma lição que eu trouxe lá do banco. No banco, existe um processo organizacional, estrutural muito bem fechado, muito bem organizado e muito que tem que estar na linha. No banco você escreveu, não leu, pau comeu, como diz a história. Tem que estar dentro do regulamento. O banco é muito rígido. Mas lá funciona assim. O tesoureiro, o cofre, não pense vocês que o gerente geral de uma agência vai ter a chave do cofre para ele ir lá e abrir o cofre sozinho, não. Como funciona no banco? O tesoureiro tem uma chave, o gerente geral tem outra. O tesoureiro tem um segredo e o gerente geral tem outro segredo. Tá certo? Para que eles possam, os dois juntos, fazer a retirada do dinheiro, passar para os caixas, enfim, e dar continuidade à operação. Nas empresas, eu costumo ver mais ou menos parecido. Eu não aconselho, não vejo com bons olhos, um gerente administrativo financeiro acumulando função de pagamento. Ele mesmo ir lá ao banco com a senha da empresa pagar. Eu não vejo com bons olhos também ele comprar. Não vejo também ele receber e, muito menos, ele contabilizar. Tá? Isso é questão de controle. Isso é questão de segurança para o empresário. Como eu disse para vocês, empresa não tem coração, tem CNPJ. Tá certo? Isso eu falo na questão administrativa. E eu vou mais além. Cada empresa, ou que seja indústria, ou que seja comercial, ela tem um setor da produção, setor comercial. Tá? Jamais aquele gerente comercial ele pode acumular a função de controle, de planejamento, certo? Enfim, ele não pode. Ele tem que estar realmente focado naquilo que é a área dele. Para isso, a empresa tem que ter, como diz, criado, tá, uma política, obviamente, com a implantação, ter criado uma política de normas e procedimento para orientar as atividades, né, que são realizadas por cada colaborador em cada departamento. É importantíssimo que a empresa tenha isso descrito, tenha isso documentado, faça reuniões, tá, em todas as áreas, orientando, para que evite descontrole, para que evite fraudes, para que evite danos à empresa. Muito embora eu falei que muitos empresários costumam a investir na área, só na área comercial. Sim, a área comercial ela tem que existir. É de lá que sai o resultado da empresa. Você tem que vender, você tem que produzir. É importantíssimo. Agora, essa estrutura
Tá? Uma área comercial estruturada, ela tem que permitir um suporte diretamente ao departamento de vendas e à gestão comercial. Jamais ela pode se envolver com produção, jamais ela pode se envolver com outros departamentos. Ela pode até ir lá visitar, mas assim, ter participação direta não é aconselhável. Imagina um gerente comercial dando ordens na produção diretamente. Isso pode causar uma certa confusão, tá? E pode, inclusive, criar situações desagradáveis dentro da organização. Então, eu entendo isso como uma fragilidade nos processos administrativos, tanto comercial como financeiro, essa junção. Temos que ter muito cuidado, tem que ser separado, tá? Cada qual. Eu não estou dizendo aqui que não tem que se conversar, claro, tem que se conversar. Agora tem que ter as limitações. Cada um tem que ser responsável por cada departamento. Não pode ser muito misturado, porque daí pode fragilizar os controles internos, pode dificultar uma série de coisas que vocês sabem quando se mexe com o ser humano. Gostaria de falar um pouco sobre a outra minha atuação, que é nas horas de folgas também. A minha atuação como corretor de imóveis e perito avaliador imobiliário, e hoje também sou perito judicial, não estou atuando, já fiz o cadastro, mas inclusive vocês que são advogados, vocês vão entender a importância de um perito judicial em processos. Tá? Então, eu vou falar um pouco da minha questão, da minha segunda atividade profissional, que é na minha hora de folga. Eu fui correspondente da Caixa Econômica aqui em Araguaína, ou aqui em Tocantinópolis, e tive a necessidade de me preparar para que eu pudesse atender melhor aqueles clientes que me procuravam. A Caixa Econômica, que eu sempre tive banco na minha mente. Eu saí do banco, mas como eu falei para vocês, eu passei semanas passando na porta do banco, querendo voltar e não podia mais. E aí, quando vim a Tocantinópolis, tive a oportunidade de ser correspondente bancário. Vai lá, eu, quase sem tempo, abri escritório, comecei a ser correspondente. E no início do trabalho, eu senti a necessidade de preparar. Como eu digo para vocês, tudo na vida tem que ter uma preparação. Vocês estão iniciando os estudos agora, são novos, estão numa geração maravilhosa, o mundo está totalmente globalizado, cheio de informações, aproveitem. Mercado tem para vocês. Tá? Não se preocupe com isso, só se preocupe com preparar, com se estudar, com se dedicar, se aperfeiçoar naquilo que vocês acharem interessante. Tá? E daí, então, quando eu fui para ser correspondente bancário, o que aconteceu? Eu recebi um cliente, eu não sabia quanto custava um metro quadrado de imóveis aqui no Tocantinópolis. Eu não sabia de nada. Eu comecei a ficar perdido. Tinha aquele conhecimento técnico de banco, que era fazer cadastro, não sei o quê e tal. E, enfim, eu digo, rapaz, eu vou ter que fazer um curso de corretor para que eu possa atender melhor o meu cliente. Para que eu possa e ganhar dinheiro, entendeu? E aí fiz o curso, tá? Já fiz Imperatriz, enfim. Aí comecei a trabalhar, achei que não estava bom, aí melhorou um pouco a minha participação com os clientes, com aquelas pessoas que procuravam a instituição, na Caixa já me procuravam, e eu comecei a ter aquelas informações, ou seja, aquilo que os clientes procuravam. Eu achei que não estava bom, que precisava de mais, eu fui buscar uma preparação de um curso de avaliação de imóveis, que chama-se Perito Avaliador. Fiz em Palmas, tá? E me cadastrei no Conselho Nacional de Imóveis. Hoje, eu sou perito avaliador imobiliário, registrado no Conselho Nacional. Eu estou habilitado a emitir parecer de avaliação imobiliária para bancos, para pessoas que vão fazer inventários. Para vocês, advogados, que estão começando agora, vocês vão precisar, nós vamos fazer parceria, vocês podem ter certeza. Vocês vão pegar inventário, vocês vão precisar de um parecer técnico, e vamos estar juntos, tá certo? Então, eu fui buscar essa informação, fui fazer o curso, fui me preparar, fui me inscrever no conselho, porque é assim, gente, vocês, mais do que nunca, sabem disso. Nós precisamos estudar, nos preparar, nos qualificar, mas uma coisa importante, nos habilitar. Tá? O que é isso? Escrever no conselho, estar regularmente constituído. Vocês falam melhor disso do que eu. Vocês são advogados, praticamente estão estudando, vão saber do que estou falando. Então, eu fui me inscrever no conselho e hoje estou aí. Achei que... Aí entreguei a Caixa, mudei, mas continuei sendo o meu... continuei com a minha profissão de corretor de imóveis, de perito avaliador. Achei que não estava bom o ano passado, de perito judicial, no caso, para... Assim, fiz a preparação, eu tenho a habilitação, só nunca atuei. Preciso atuar ainda, já mandei minha documentação para o Tribunal de Justiça, mas não obtive respostas ainda, mas vocês podem ter certeza que eu vou atrás. Eu pretendo, amanhã ou depois, trabalhar também com essa modalidade, ou seja, dar sequência a esse trabalho, porque existe mercado. O que acontece hoje, eu como corretor de imóveis? A maioria das pessoas acham que eu tenho a obrigação
de ligarem para mim e falar assim, fulano, quanto que tu acha que vale aquela casa ali em tal lugar, assim, assim. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Tá? Da mesma forma, vocês vão passar por isso. Vocês vão ser interrogados, vão saber que vocês são advogados, vão querer tirar informações, às vezes profissionais, sem querer remunerar, entendeu? Não se envolvam com isso, sejam profissionais. Existe nesse mundo, ainda existe clientes que têm como diz, essa metodologia de ligar para você achar, porque você é corretor, você é obrigado a passar o preço do imóvel. Ora, está errado. Você não pode ficar passando preço. Primeira coisa, você tem que fazer um trabalho de avaliação. O que é um trabalho de avaliação? Você não pode, como profissional, da mesma forma vocês, emitir um parecer sem embasamento legal. Não pode. Ah, porque o corretor não tem embasamento legal? Tem a resolução. Tá? Nós temos que cumprir. Nós temos, para a gente emitir um parecer técnico, tem que dizer que o imóvel vale tanto. Você pode até dizer, escrever num papelinho lá, o imóvel vale tanto, mas você tem que bater o seu carimbo e o seu CRC, ou seja, o seu CRC, entendeu? Então, não devemos trabalhar dessa forma. Temos que formalizar. Ah, você quer saber quanto vale seu imóvel? Me passa o seu documento que eu vou elaborar uma proposta para que eu possa fazer a sua avaliação. Tá? É dessa forma. Na hora de venda também. Na hora de venda não é diferente. Fulano, vende aquela casa para mim que eu te dou R$2.000. Não é assim que funciona. Tem um percentual que o corretor cobra, que chama-se honorários. Honorários. Tá? Você tem que fazer um contrato para você iniciar qualquer negociação. Tá certo? Não é assim no estado de dedo. E muita gente, às vezes, querem fazer assim. Fulano, vende aquela casa para mim que eu te dou R$1.000. Ora, não é assim que funciona. Não, fulano, você me manda a documentação, você me manda quanto é o preço do seu imóvel, que eu vou fazer uma proposta de honorários e quanto tempo eu vou poder intermediar seu imóvel. É isso daí que eu tenho a apresentar para vocês, da minha realidade, da minha vida profissional, e vocês acabaram conhecendo a minha vida pessoal também, da onde vim, tá? O que já passei para poder estar aqui. Foram muitos bocados, mas com muita honra. Tá? Muita honra. Tenho hoje muita honra de ter meus pais ainda vivos, que me deram apoio, ter uma família maravilhosa. Na minha família, eu tenho tenho esses 8 irmãos, lá eu tenho advogado, lá eu tenho professores, lá eu tenho militares, lá eu tenho lavrador, enfim, na nossa família tem de tudo, mas graças a Deus, pessoas humildes, honestas, que fomos bem criados. Nós tivemos a oportunidade de ter uma criação muito importante. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso, que eu digo para vocês, a nossa vida profissional, ela começa em casa. Ela começa em casa. A partir do momento que teu pai começa a te impor, a te orientar, a não esconder nada, a ser transparente com você, você começa a realmente emplacar a ideia de que você tem que crescer. Tá certo? Professor, alunos, eu agradeço muito a minha participação, tá? De coração. Obrigado, doutor Adelcino. Sua experiência de vida e profissional é muito rica, então vamos ver agora o que os alunos têm a te perguntar. A fala é de vocês. Vamos ao primeiro aqui. Antônio, a fala é sua, por favor. Eu vi que o senhor valorou bastante a questão do planejamento e da controladoria, né, contábil e financeira para o sucesso de qualquer negócio, de qualquer empresa. E eu gostaria, nesse sentido, aí, de ampliar um pouco mais, levando isso também para toda a sociedade, porque, vejamos bem, agora em março, a Confederação Nacional do Comércio, ela divulgou uma pesquisa em que mais de 77% da população brasileira, das famílias brasileiras, elas estão endividadas. E quando nós olhamos ali para o balanço patrimonial, para uma demonstração do resultado de exercício, onde a empresa apura os seus números, o seu desenvolvimento, né, ela olha para aquilo e aí ela começa a planejar também o seu futuro, busca a melhorar. E eu penso que esse conhecimento deveria ser algo comum para todas as pessoas, né? Essa seria uma minha opinião, talvez esse reflexo desse grande endividamento seja essa falta de planejamento de muitas pessoas. E é interessante como isso também se reflete na participação da população quando se diz, né, respeito aos investimentos e aos gastos públicos. Parece que boa parte das pessoas, principalmente aquelas mais carentes, elas são um pouco desinteressadas de acompanhar mais de perto
essa aplicação de recursos. Embora, né, nós tenhamos aí um arcabouço teórico de legislação, jurisprudência, enfim, que orienta muito bem, não somente as empresas, mas para toda a sociedade, está à disposição de toda a sociedade, mas não é feito um bom uso desse conhecimento. Dito isso, eu gostaria de perguntar para o senhor, né, na sua experiência, o que o senhor nos diria como futuros, como pesquisadores do direito, como que nós podemos vir contribuir com essa mudança dessa realidade, não somente para as empresas, mas como para a população como um todo. Muito obrigado. Na realidade, aquilo que eu sempre digo, o direito, ele é muito amplo, tá? É muito amplo, e eu, como contador, não sei se vocês perceberam, eu dou muito valor ao advogado, propriamente dito. Porque é através deles, através de vocês, que estão preparados no dia a dia, com a lei, com tudo, com todas as informações pertinentes, para, inclusive, propor, tá? Propor através, que é uma das classes interessantíssimas, que hoje eu acho o advogado muito, muito organizado, tem um poder enorme, vocês têm um leque maravilhoso pela frente. E o que eu vejo é buscar essas alternativas que a gente colocou aí, através de solicitações, através de formalização. Tá? Vamos pedir, tá? Vamos requisitar, vamos peticionar, propriamente dito. Não vamos ficar parados. De modo que o que eu digo é o seguinte, é formalizarmos, é irmos requisitar através dos meios necessários, né? Requisitar através dos políticos, através das leis, sugerir, enfim, é isso, para que a gente possa conseguir, porque é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Se a gente não documentar, se a gente não falar através de documentos, através de ações, nós nunca vamos mudar essa realidade. A pergunta está relacionada basicamente ao que eu já venho perguntando para alguns outros, sobre a questão de uma perspectiva do direito corporativo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua observação na empresa que o senhor está inserido, quais têm sido as demandas relacionadas a essa perspectiva de um direito corporativo? Hoje, para você ter uma ideia, a empresa ela necessita, tá, de orientações do jurídico, tá, tanto nas ações tributárias, tá, patrimoniais, trabalhistas, em todos os aspectos propriamente dito. Hoje não se faz um parcelamento, não se faz um alongamento de dívida tributária, hoje não se toma uma decisão nesse nível sem ter uma orientação de um advogado que limita na área, tá, tributária. Vocês vão verem isso, são várias áreas, tá? A área tributária é uma área muito importante, que hoje, na situação em que vivemos hoje, ela é muito requisitada. E o empresário que realmente tenha, como se diz, uma boa visão, ele vai sempre procurar. Por quê? São pessoas que estão preparadas, que estudaram, que como se diz, se prepararam para aquele assunto. É específico. Tem muitos advogados tributários bons que traz muitas orientações que facilitam a vida do empresário para uma tomada de decisão proveitosa. Tem a outra área também importante, as ações trabalhistas. O empresário ele tem que estar buscando até a forma que ele vai demitir um determinado colaborador, entendeu? Até a forma, ele precisa estar buscando orientação. O que o advogado vê na visão dele, a forma que ele está conduzindo determinado assunto na área de pessoal. E assim por diante, na área patrimonial, de equivalência patrimonial, vocês todos têm uma participação importantíssima nas empresas. Como eu disse, alguns empresários não adotaram, mas estão sofrendo e vão sofrer, porque não conseguem visualizar tudo e quando vê, a vaca já foi para o brejo, podemos dizer a palavra certa. Então você tem que prever, ou seja, você tem que prevenir o pior. E de que forma é? Buscando orientação. Eu pude notar um diferencial na trajetória dele, que é a questão de aproveitamento de oportunidades. Eu soube observar essas oportunidades e aproveitá-las. Então, por ter vivenciado e experienciado essa troca de ambiente e observado essa transformação que o nosso país teve economicamente, politicamente, de todas as formas, o que ele consegue observar de transformação que o nosso país está atravessando nesse momento? Qual conselho de vida ele daria para nós? Devido a toda essa bagagem que ele tem, com certeza ele já fez alguma observação acerca dessa transformação que nós estamos atravessando. Eu, particularmente, costumo dizer, nas minhas falas, no meu dia a dia, que o ser humano
ele precisa pontuar algumas coisas na vida. Que essas situações, elas vêm a nos fortalecer no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que a saúde é muito importante, a família, o trabalho, amigos, são muito importantes. E, acima de tudo, Deus é muito importante na nossa vida. Eu aconselho a todos que da melhor forma, da forma que entenderem, primeiramente, da forma que entenderem, na conjuntura, na situação do mundo hoje, diante de diversas situações que nós estamos vivendo, nós acabamos de sair de uma pandemia louca, de uma situação totalmente complicada, e a cada momento aparece uma situação diferente. Primeiramente, eu gosto de dizer sempre, vamos nos fortalecer, primeiramente, espiritualmente. Seja ela qual for a tua religião, vamos ter fé. Vamos nos fortalecer ao espírito para que a gente possa encarar a diversidade da vida, que são muitos. Depois, procure sempre família. Valorize a sua família. Obedeça a seus pais. Tá? Porque sem a família você não consegue ser ninguém. Você não consegue ter paz. Você não consegue... É muita coisa. Você fica desprotegido. Então a família é a base de tudo. Certo? Amigos. Amigos, coisa muito importante. Precisamos ter amigo nesse mundo de hoje. Não sei se vocês observaram as oportunidades que eu tive foi através de amizades. Mas eu busquei essas amizades. Mesmo eu estando fora da instituição de que eu gostava tanto, que eu tinha tanto apreço, que era o banco, eu continuei tendo amigos. A outra situação que a gente precisa, trabalho. O homem sem trabalho, ele não consegue viver. Ele é sem norte. Então, trabalho. O mundo está difícil. Não fiquem tristes. Cada realidade é uma. A minha realidade dos anos 80, e quando saí de Novo Acordo, que passei durante praticamente um dia para chegar no local que tinha acesso a uma condução, é diferente de hoje. Hoje as coisas é aqui. Mas tem outros problemas, que é essa loucura, essa tecnologia, essa briga infernal de poderes da sociedade, propriamente dito, que nós precisamos estar preparados. E vocês estão no caminho certo. Vocês estão, inclusive, diga-se de passagem, estão fazendo um curso muito bom. Aproveitem, é a base de tudo. No Brasil, as empresas pequenas e micro sofrem com uma burocracia excessiva, uma carga tributária bem complexa. Como o senhor imagina o futuro? Será que vai acontecer uma reforma realmente tributária? Assim, em vista tudo que você já viveu até agora, tudo que você já viu por ser um bancário, por acompanhar esse processo das pequenas empresas, como o senhor imagina isso? Nós precisamos acreditar. Realmente é um absurdo a carga tributária. É um absurdo o número de impostos que se paga, a quantidade de guias, a burocracia, conforme você falou. As coisas estão lentamente, mas estão mudando. Antes de eu dar meu pontuar, meu parecer, eu queria dizer para vocês, que depende de nós. Tá? Nós precisamos reclamar. Não pode continuar da forma que está. Tá? A situação ela é caótica. Mas se nós não reclamar, se nós não espernear, se nós não escrever, se nós não ir atrás, vai nessa lentidão. As coisas estão indo, mas de forma lenta. A burocracia, por exemplo, no Brasil, ela é enorme. Tem que acabar. Tem que ser mais ágil. Muita coisa já mudou, mas precisa mudar. A questão de guias e impostos, a burocracia é demais. A gente tem que unificar isso. E, além do mais, a gente tem que lutar por essa reforma tributária. O Brasil não aguenta, o povo brasileiro, os empresários brasileiros, não aguenta mais pagar imposto caro. Muitos estão quebrando e vão quebrar. O que está acontecendo? O empresário ele não consegue pagar as obrigações, todos os empresários, não é todos que pagam as obrigações. Não é porque ele não queira, não, coitado. É porque a carga tributária é altíssima. Tá? Além de ser alta, existem as obrigações acessórias que são enormes, tá? que causam, inclusive, custo para o empresário se ele deixar de entregar. Se abrir uma empresa, antigamente era muito difícil, hoje já está mais brando, as coisas estão se normalizando. Agora, recentemente, foi lançado, eu tive a oportunidade aí de fazer recentemente algumas alterações, como eu sou contador de um grupo fechado, as oportunidades assim nesse sentido, quase a demanda demora a acontecer, tá certo? Por exemplo, o Simplifica, a junta comercial do Estado Tocantins, ela modernizou, ela deu uma melhorada, está melhorando, entendeu? Mas precisa melhorar mais. Nós precisamos debater mais, nós precisamos levar isso a público, nós precisamos ir para as ruas, nós precisamos, de forma decente, de forma legal,
propor isso para os nossos governantes. Precisamos cuidar que isso é uma doença crônica e nós precisamos acabar com isso, porque senão vai dificultar mais a vida empresarial. Porque nós precisamos de vocês. Vocês, advogados, vocês são muito importantes, tá, no nosso meio. Tá? Vocês precisam realmente abraçar essa causa. Vocês precisam nos fortalecer com a parte legal, buscando o máximo de orientações para que nós, ser humano, que nós, cidadãos, nós, empresários, consigamos lidar com as dificuldades do mercado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, tenham bastante saúde, força para tocarem o curso de vocês. Muito obrigado.